Fala pessoal, aqui é André Perdomo, fundador do site Estude Vendas, e a gente vai falar no vídeo de hoje sobre prospecção ativa. Esse vídeo é para todo mundo que quer ou implantar prospecção ativa na sua empresa ou por alguma razão faz prospecção ativa, seja vendedor ou pré-vendedor. Quem assistir até o final vai saber por que fazer prospecção ativa, quais são os casos de estudo assim, mais legais sobre prospecção ativa que eu conheço e também como é que se faz prospecção ativa, quais são os passos para fazer isso. Deixe seu comentário, se inscreve no canal para receber vídeos como esse e vamos começar depois da vinheta. Começando a nossa aula de prospecção ativa, por que prospectar ativamente? Para mim são três principais razões para se prospectar ativamente. A primeira delas é chegar ao cliente certo mais rápido, beleza? Quando a gente espera que o cliente venha por outras estratégias, por exemplo, um marketing digital da vida, alguma coisa desse tipo, você fica à mercê de pessoas que podem vir, e elas podem ou não ter o perfil do cliente que vai comprar de você. Agora, quando você escolhe para quem ligar, você tem como decidir, olha, eu quero ligar para essas pessoas porque elas têm mais potencial de comprar de mim. Essa é uma das vantagens que eu vejo em se fazer prospecção ativa. A parte número 2, que é a segunda vantagem, é a replicabilidade. Prospecção ativa é um trabalho que, se você tiver bons roteiros e se você tiver pessoa capacitada nesse roteiro, essa pessoa consegue sim marcar reuniões de forma consistente. Isso é muito legal, porque daí você consegue crescer colocando gente para marcar reunião para você. Isso é uma das coisas que eu acho bem legal da prospecção ativa. E o terceiro é que você consegue crescer o número de reuniões que você agenda com lista e com pessoas. Depois que você tem um bom roteiro de prospecção ativa, que você já sabe como abordar os potenciais clientes, se você tiver mais potenciais clientes com esse perfil e se você tiver pessoas capacitadas para ligar, você consegue sim crescer muito mais, triplicar, aumentar 5 vezes. Tudo isso vai depender da quantidade de pessoas que você consegue contratar e capacitar e da quantidade de listas que você tem. Essas, para mim, são as 3 razões de por que fazer prospecção ativa nos dias de hoje. Bom, agora que a gente já viu as 3 razões para fazer prospecção ativa, eu quero trazer aqui 3 estudos de caso que são muito legais que utilizaram prospecção ativa para crescer as suas empresas. 2 deles são negócios que eu visitei, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, aliás, eu aconselho você a fazer. Visite as empresas que têm bons métodos de vendas e tente entender o que esses caras fazem por trás para conseguir vender bastante, crescer bastante. É um hobby que eu tenho, eu acho super divertido. A primeira dessas empresas que eu visitei foi a WhatsApp. A WhatsApp, para quem não conhece, ela é uma das escolas de idioma, das maiores escolas de idioma do Brasil, né? E um negócio legal, assim, é que o método deles é totalmente baseado em prospecção ativa, né? A maior parte, pelo menos. Como que funciona o processo de vendas deles? Eles conseguem, pegar uma lista de potenciais clientes para fazer curso de inglês. Eles fazem o processo comercial, prospecção ativa com essas pessoas, marcam uma entrevista, eles chamam de entrevista, a reunião, né? Eles marcam essa entrevista e nessa entrevista eles, identificam se o aluno tem potencial de compra ou não, e se ele tiver, lá no final, eles pedem mais 10 indicações da pessoa para reduzir um pouco o valor da mensalidade do curso de inglês. Com essas listas de 10 pessoas, eles recomeçam o processo. Então é muito legal, por quê? Porque você tem um processo que no final dele você gera novas pessoas para você prospectar. Isso é muito legal. E aí, até fazendo uma ponte para o segundo estudo de caso nosso aqui, a Prudential é a mesma coisa. A diferença da Prudential para a WhatsApp, a Prudential, vou fazer uma introdução aqui, é uma empresa de seguro de vida, tá? Eles vendem seguro de vida, tem ações na Bolsa de Valores, tudo. É uma empresa, assim, muito legal, eu conheci recentemente. Inclusive, eu caí no erro de convidar a melhor vendedora da Prudential daqui de Curitiba para vender para mim e para minha esposa, e a gente comprou na primeira reunião. Ela é muito boa mesmo, então o método de vendas dos caras é sensacional. E muito da prospecção que eles fazem é justamente isso, é a prospecção ativa. E o método deles é exatamente esse. Eles pegam as indicações das pessoas que são, que são da primeira rede de contatos deles, depois vão pegando indicação de mais gente que eles vão abordando no final da venda que eles fazem, e é assim que eles alimentam o sistema e continuam fazendo prospecção ativa. Então é muito legal mesmo. E aí um terceiro caso, aí que eu posso falar que eu desenvolvi o processo de prospecção deles, é muito legal, que é a OmniChat. A OmniChat é um software para atendimento e vendas por WhatsApp, e eles conseguiram crescer em 5 vezes a receita de novos clientes deles utilizando a prospecção ativa. Não vou entrar em muito detalhe sobre o método aqui, mas basta você saber que o método de prospecção ativa foi o que fez com que eles aumentassem a receita em 5 vezes nos últimos 6 meses, aí, que é muito legal. Vamos passar para o próximo slide? Então, assim,
agora que a gente já falou sobre estudo de caso, que diabos é isso, né, de prospecção ativa, né? O que é a prospecção ativa? Para mim, para ficar fácil para todo mundo assim, entender o que é prospecção ativa, quais são as entradas e saídas desse processo, eu criei esse fluxograma aqui para vocês, tá? Primeira coisa que a gente tem que ver é quem são os fornecedores desse processo. O processo de prospecção ativa ele precisa de lista. Sem lista, você não consegue ligar para os seus potenciais clientes, tá? Você precisa ter lista de potenciais clientes, com telefone, com e-mail, então tem que ter alguma coisa assim, porque senão você não vai conseguir ligar, tá? Quem são alguns fornecedores que a gente pode citar aqui? O primeiro deles é o BankScore, é uma empresa que você pode pedir listas de pessoa física e pessoa jurídica, eles conseguem varrer a internet em busca de telefone de pessoa física e jurídica. O segundo é o Serasa, faz a mesma coisa, né? Tem uma base de dados gigante do Brasil aí que você consegue acessar, empresa por faturamento, segmento. Então, cara, dá para você escolher o tipo de empresa que você vai prospectar. E por fim, para quem quer alguma solução mais gratuita, o próprio Google já é uma fonte de geração de lista, né? Por exemplo, vamos supor que você venda para hotel, né? Se você digitar lá, Hotel Curitiba, cara, né? Você já tem uma lista de potenciais clientes aí para prospectar. Segundo fornecedor para prospecção ativa pode ser sim a área de marketing. Poderia ser o teu time de marketing, que gera algum lead para você, né? Algum tipo de potencial cliente para você abordar. E o terceiro são os seus próprios clientes, que podem gerar para você indicações, né? Que foi o caso que eu citei para vocês aqui da WhatsApp e da Prudential, né? Seriam um potencial fornecedor de listas. O que esses fornecedores fazem? Bom, eles fornecem listas, né? Que tipo de listas eles oferecem? São 3 tipos de listas. Uma é uma lista de prospecção fria, no caso da Serasa, Google, BankScore, né? Se você for pegar, existem outros fornecedores, eu aconselho que você pesquise um pouco mais sobre isso. Ele pode te dar uma lista de clientes com interesse, tá? Que é o caso do time de marketing. Não necessariamente tem interesse significa que a pessoa tenha o perfil de compra para comprar de você. Isso não é verdade, não necessariamente é isso, tá? Esse é o ponto negativo dos leads gerados por marketing. E a última parte é a indicação, tá? Que normalmente são pessoas com perfil de comprar de você, porque elas foram indicadas por alguém que já comprou de você. E também a dificuldade aqui é você conseguir estimular com que seu cliente ele gere essas listas de indicação para você. Por isso que eu gosto bastante do método da WhatsApp de, por exemplo, dar uma porcentagem de desconto no valor do curso, né, para incentivar que a pessoa dê lá uma lista de 10 a 20 nomes toda vez que ele chega perto de fechar e assinar. Então é isso. O que acontece? Essas listas elas entram no processo de prospecção ativa. O que é o processo de prospecção ativa? São 4 passos. Primeiro passo, pesquisar sobre a pessoa. É muito importante que você tenha alguma informação sobre a pessoa antes de ligar, entrar em contato com ela. Quando você tem esse tipo de informação, tu consegue ser muito mais assertivo, planejar a tua ligação, né? Enfim, você vai conseguir ter um resultado provavelmente melhor, porque você vai abordar de uma forma mais personalizada. Caso você não saiba quem é a pessoa, e isso acontece muitas vezes, especialmente quando a gente está falando de lista fria, o segundo passo que você tem que fazer é descobrir quem é essa pessoa. Você pode descobrir quem é essa pessoa ligando e tentando falar com a primeira pessoa que tem no telefone. Algumas vezes isso funciona, tá? Dependendo do mercado, dependendo da área que você quer vender, é uma forma de se fazer isso. Outra forma de se fazer isso é procurando, por exemplo, em rede social corporativa, o LinkedIn, por exemplo, que você digite lá o cargo que você está procurando e a empresa, normalmente você vai achar lá quem que é aquela pessoa que você quer abordar. Ou, né, também tem, por exemplo, vou dar o exemplo da BankScore aqui, tu poderia comprar a lista já com o cargo da pessoa que você está procurando também, isso é possível. O terceiro passo qual que é? Ok, consegui falar com essa pessoa, consegui descobrir a pessoa-chave, falar com ela, agora eu preciso qualificar essa pessoa. Será que ela realmente tem potencial de comprar de mim, tem uma necessidade que eu atendo, né? Realmente isso é possível? E aí você tem que fazer alguma lista de pergunta, questionamento, para checar se essa pessoa realmente tem potencial de comprar de você, beleza? Vamos pegar aqui o caso do inglês, né? Você pode ligar para várias pessoas, mas nem todas as pessoas vão utilizar inglês na vida delas. Acho que o fato dela utilizar inglês na vida delas, ou ter que utilizar isso no futuro próximo, isso é um fator de qualificação que você teria que
questionar o cara antes de tentar marcar uma reunião. O grande erro aqui, na minha opinião, é as pessoas tentarem marcar uma reunião sem mostrar a razão pela qual a pessoa viria na reunião. E uma forma de mostrar a razão pela qual a pessoa viria na reunião é tentando identificar se ela tem um perfil ou não para comprar de você. Isso é muito legal, porque daí você explica para ela, cara, eu quero marcar uma reunião contigo por quê? E usa a frase que a pessoa disse para você, enfim, no questionamento que você fez com ela. Qual que é a saída desse processo? A saída de um processo de prospecção pode ser algumas coisas, ok? Pode ser, por exemplo, uma reunião realizada, tá? Então eu quero ter uma reunião realizada com um potencial cliente com um perfil, né, definido. Pode ser um teste grátis instalado, um trial de um software, por exemplo, se você vende. E a outra saída desse processo é um lead desqualificado, é um lead que não tem potencial por alguma razão. Eu vou citar algumas dessas razões aqui. Razão número 1, cara, o telefone que você tá ligando não existe, por exemplo. Tá? Então, essa é uma razão. Outra razão é a pessoa que você falou não atende os critérios mínimos para fazer uma reunião. Então, vou dar um exemplo aqui. Você vende para empresas que tenham 10 vendedores e você prospectou uma empresa que tem 2 vendedores. Então, não adianta, não vai valer a pena marcar essa reunião porque provavelmente ela não vai ter potencial de comprar de você. E aí, quem é o cliente desse processo? Se a gente tem um fornecedor de um lado, a gente tem o cliente do outro. O cliente desse processo é o vendedor, ou ele mesmo, né? Se ele estiver fazendo a reunião para marcar para ele mesmo fazer o processo de vendas. Deixo claro aqui que assim, eu sou a favor de especialização em alguns casos, em outros não. Então, eu acho que o vendedor pode sim prospectar para ele mesmo às vezes e às vezes ele vai ter que ter um time de prospecção exclusivo para ele. Então isso é muito... depende da empresa, depende do cenário. Então pode ser tanto o vendedor quanto o cliente, quanto ele mesmo aqui no caso. Como todo processo, prospecção ativa também tem seus pré-requisitos. Para mim são 3 pré-requisitos mais importantes. Número 1 é um produto que atende uma demanda do cliente. Não adianta tu querer fazer prospecção ativa. Eu acho que qualquer método de vendas, se você não tem um produto que realmente atende a demanda do teu cliente, né? Você não vai conseguir sucesso, porque você vai prospectar, mas ninguém quer aquilo ali, não faz muito sentido. O segundo é pessoas capacitadas para fazer uma ligação, então pessoas para fazer isso, você precisa ter gente para fazer isso. E o terceiro é uma lista de potenciais clientes. Para mim são pré-requisitos para que você consiga rodar um método de prospecção ativa na tua empresa. O que são impulsionadores que podem fazer com que o teu processo de prospecção ele rode muito mais rápido, tá? Primeiro, discador automático. Tu pode ter discador para fazer o trabalho braçal do vendedor, né, de ficar ligando para as pessoas e passar para ele somente quando alguém atender, por exemplo. Tu pode ter automação de e-mails. Então, grande parte da carga de um pré-vendedor, a gente pode dizer, com e-mail, né, às vezes, né? Então, ele tenta fazer também uma prospecção via e-mail e isso pode ser automatizado. E a terceira é a parte de geração de leads. Você pode automatizar a tua lista, tá? Tu pode criar um robô, por exemplo, ou contratar um robô desse tipo que varre a internet em busca de potenciais clientes para você. Então isso é uma outra parte que pode impulsionar o teu processo de prospecção. Agora que você já tem uma visão geral sobre o processo de prospecção ativa, se você quiser saber se prospecção ativa é para tua empresa, a gente deixou um link aqui embaixo desse vídeo para você entrar em contato com a Estúdio Vendas. Daí a gente discutir se realmente é para tua empresa, como é que poderia ser feito e quanto tempo levaria para a gente implantar isso por aí. Segundo, se você viu esse vídeo e gostou, eu peço que você aperte o botão curtir aqui, porque isso ajuda a gente a ganhar um pouco mais de relevância. E por fim, se você gostou desse vídeo e quer receber mais vídeos como esse, eu peço que você se inscreva no canal ou se inscreva na nossa newsletter, que também tem o link aqui embaixo. No mais, se tiver algum ponto desse vídeo que você queira que seja explorado, né, algum conteúdo sobre prospecção ativa que você tem dúvida ainda, deixa um comentário aqui embaixo que a gente vai olhar com carinho e vai priorizar na hora de produzir mais vídeos como esse. Um abração e até o próximo vídeo.